O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. O texto que eu li é Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Diga comigo: patrão bondoso. Esse texto poderia ser chamado como a parábola dos obreiros da vinha ou dos trabalhadores da vinha, mas vocês sabem que os títulos naturalmente nos levam à ênfase do texto. Por exemplo, o texto do filho pródigo. Normalmente nós enfocamos a figura do jovem que sai de casa e gasta os bens do pai. Normalmente a gente vai ser levado pelo título. Vocês sabem que o Novo Testamento não tem títulos no seu texto original, nem números de capítulos, nem números de versículos. Isso foi colocado nas versões para diversas línguas fora do grego, para facilitar a localização. Então, na verdade, esse título que aparece em algumas versões e que não consta do original e que está aqui apenas para nos ajudar na localização, pode, na verdade, não corresponder àquilo que deva ser a ênfase do texto. E eu afirmo a vocês que com certeza não é. Nesse e em vários outros textos, a ênfase é diferente daquilo que o título propõe. O título para esse texto deveria, sobretudo, nos fazer pensar na figura de um patrão bondoso. Em dias como os nossos, dias nos quais a nação enfrenta uma crise de desemprego, para todo lado, esse drama do desemprego que aparece aqui em Mateus 20, de 1 a 16, não é uma coisa distante de nós. Manhã após manhã, pessoas têm vivido o drama de não terem um trabalho. Sabemos, quem já passou pela experiência do desemprego, particularmente quem tem a responsabilidade de sustentar uma casa, sabe o quão dramático isso é. Sabe que a autoestima da pessoa pode ser afetada pelo desemprego. Na verdade, na maioria dos casos é afetada. Então, a realidade que aparece aqui de um grupo de homens
numa praça esperando alguém chamá-los para serem trabalhadores freelancer, ou quem sabe serem contratados e ficarem trabalhando com esses patrões. É uma história muito dramática. Essa história é carregada de muita emoção. A gente não pode ler isso aqui, olhar para esse texto e agir como se fosse algo banal, porque não é algo vital. O texto está falando para nós de um drama social muito sério. Uma praça na qual muitos homens estão, desde muito cedo, desde o raiar do sol, esperando que alguém chegue ali e diga: venha trabalhar. Interessante que nos tempos bíblicos isso era relativamente comum. Hoje, ainda hoje na Palestina, pessoas se aglomeram junto às rodovias para que alguém passando as chame para algum tipo de trabalho. Há uma ênfase em diversas empresas, médias e grandes empresas principalmente, mas isso também pode acontecer em pequenas empresas. Há uma ênfase de se usar o termo família para se falar da empresa, para se falar da equipe de trabalho. Nós somos uma família. Mas esse texto nos fala que essas pessoas que estavam lá, aguardando um socorro na praça, na verdade estavam fazendo o que todo mundo faz, que é esperar que receba um emprego e olha para o emprego como sendo uma outra realidade social, ou seja, algo diferente da família, e espera que abra-se uma porta de emprego para abençoar aquilo que na verdade a pessoa considera família. E quando alguém sai de um emprego nessas empresas em que se diz que a nossa equipe é a família, e se os compromissos, as responsabilidades trabalhistas que a empresa tinha para com o funcionário não foram cumpridas, em vários casos, aquele que sai da empresa vai colocar a empresa na justiça e devidamente irá fazê-lo. Mas vocês hão de convir comigo que normalmente ninguém teria tanta facilidade para fazer isso em se tratando da sua família. Então a proposta das médias e grandes empresas de se chamar o ambiente de trabalho de família, na verdade é uma tentativa um tanto quanto frustrada. Na família você simplesmente vive. Você não espera receber um salário no final do mês da sua família. A relação empregatícia é essencialmente diferente da relação familiar. Nós temos um problema aqui. Jesus começa o texto dizendo que o reino dos céus é assim. O reino dos céus é como um chefe de família. Olha só, hein? Diga comigo, um chefe de família. O texto diz um dono de casa que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aí, manhã cedinho, possivelmente às 6 da manhã, que é quando o sol está já bem visível em toda parte, que é quando se inicia a contagem do dia nesse contexto histórico aqui. 6 da manhã, lá vai o empregador à praça buscar trabalhadores. Agora, o texto já começa com um problema. Vocês vão ver que várias vezes ele irá àquela mesma praça para chamar trabalhadores. E o problema é o seguinte: normalmente um chefe de família que vai assalariar várias pessoas, que vai contratar vários empregados, que tem uma vinha na qual ele pode colocar pessoas para trabalharem para ele, não irá pessoalmente, esse não é o costume judeu, ele não irá pessoalmente contratar pessoas. Jesus inicia o texto falando algo estranho. Ele está contando isso para os seus discípulos, para as pessoas à sua volta, judaicas, e elas: o dono de casa foi contratar pessoas? Normalmente ele mandaria um mordomo, mandaria o responsável pelos seus bens, pela sua vinha, uma espécie de capataz. Não é ele que vai contratar pessoas, mas o texto diz que ele vai, diga comigo, no raiar do dia,
à terceira hora. Olha só, o texto diz que ele vai depois, diga comigo, verso 5, a hora sexta, a hora nona, a hora undécima, ou seja, a hora número 11, ele vai 5 vezes à praça. Ou esse homem era muito desorganizado, não fazia a menor ideia do contingente de pessoas necessário para trabalhar na vinha dele, ou há uma outra coisa motivando esse homem. De manhã cedo, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, a hora undécima, ou seja, faltando apenas 1 hora de um turno de trabalho. Quem trabalhasse nesse momento trabalharia apenas 1 horinha para ele. Lá vai o dono da vinha. Muitas teorias surgiram sobre o porquê de esse patrão fazer isso. Mas o final da história deixa muito claro para nós o que vai no coração daquele homem. Ele está fazendo isso, no dizer de Jesus, motivado por apenas uma coisa. Diga comigo, generosidade. Na verdade, ele está indo à praça buscar trabalhadores porque dói no coração dele imaginar que haja pessoas sem um emprego. E para o trabalhador, ou para os trabalhadores que vão trabalhar 1 hora só, ele é tão gracioso, ele é tão generoso, ele é tão bondoso, que dará o mesmo salário para quem estava trabalhando desde 6 horas da manhã. Esse texto nos fala de um Deus, primeiro, que não manda, nesse contexto aqui, o seu mordomo, vai ele mesmo atrás dos desempregados. Esse texto está falando para nós de alguém que chama pessoas para a sua vinha, não tanto porque a vinha precise de trabalhadores, mas porque ele é misericordioso para aqueles que estão desempregados. Esse texto de Jesus está nos falando de como funciona o reino dos céus. E agora nós precisamos entender o seguinte. Diga, o patrão que vem é o Deus que se encarna. O próprio dono da vinha indo na praça encontrar os trabalhadores. Pegar gente que está numa situação de humilhação, essa é a verdade, porque quem passava pela praça via, coitados, olha lá, aquele grupo lá, todo mundo sabia orar, coitados, ai, será que alguém vai estender a mão para eles, pobrezinhos? Jesus está dizendo, veja, o reino dos céus é como um patrão que não manda, mesmo tendo empregados, mesmo tendo anjos, diz, não, eu vou salvar os desempregados, os inutilizados, aqueles cuja vida perdeu sentido e significado. É o Deus que vem. Encontrar propósito na vida, no dizer de Jesus, é participar da vinha do Senhor. Era notório na cultura judaica e na cultura palestina de um modo geral, o trabalho da vinha era marcado, particularmente na época da colheita, pela festividade, pela celebração, pela alegria. Estar desempregado nesse texto é não ter encontrado o propósito de viver. É na vinha que está a alegria. Afinal de contas, uvas, vinho, festa, celebração, alegria, é lá na vinha que a gente aprende a viver. A vinha é o reino. Em outros trechos, Jesus vai deixar isso muito claro. A vinha é o reino de Deus.
A vinha é o lugar onde se produz a alegria que vem de Deus, ou se manifesta a alegria que vem de Deus. A vinha é o lugar do vinho. Tanta gente está desempregada hoje, mas Jesus já veio para dizer: vem para a vinha. Tanta gente está vazia hoje, está triste hoje, mas Jesus já veio para chamar para a vinha. Aqueles homens estavam ali como um objeto de vergonha. Veja só, quando Jesus chama, então vamos lá, o primeiro grupo, 6 da manhã, o segundo, 9, o terceiro, meio-dia, o quarto, 3 da tarde, o quinto e último, 5 da tarde, a 1 hora de se encerrar o turno de trabalho. Quando Jesus chama todos esses homens, em todas as vezes Ele o faz para que aquelas pessoas não se sintam inúteis e não fiquem numa situação de vergonha. Quando Ele chega no texto, na parábola, às 5 da tarde, ou seja, a hora 1/10 na praça, e encontra aqueles homens desempregados e pergunta: vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? A resposta deles é muito interessante. Eles dizem: porque ninguém nos contratou. Ou seja, eles estão dizendo algo como: nós estamos aqui persistindo, querendo encontrar algo que nos traga sentido, mas nós precisávamos que alguém nos chamasse. Se alguém nos chamasse, nós iríamos. Detalhe, naquela cultura, o horário máximo em que uma pessoa desempregada ficava nos ajuntamentos públicos dos desempregados era meio-dia. As pessoas só ficavam até a hora sexta, até meio-dia. Se ninguém as tivesse chamado, voltavam para casa. Esses homens que estão até a hora terceira, até a hora quinta na praça, imagina se eles chegam em casa desempregados, sem renda, sem terem trabalhado. Eles vão voltar para casa e a reação da família desses homens seria muito estranha, porque no costume deles a reação seria: ué, já passa do meio-dia, você ainda não chegou e mesmo assim você não estava empregado? Ou seja, eles estavam perseverando e muito para que a sua vergonha fosse removida. Nesse contexto há um outro problema. Se você for ler na Bíblia de Jerusalém, esse texto vai dizer que, na verdade, essas pessoas que estão na praça aqui, que não fazem parte ainda da vinha do Senhor, que não foram na primeira hora trabalhar, chegaram depois. Essas pessoas são os pecadores e os não-judeus que Jesus irá chamar para o Evangelho. E aqueles primeiros trabalhadores que chegam às 6 da manhã, ou seja, no raiar do dia, desde o início das contratações eles já estão empregados, são os judeus praticantes da lei. Eles têm o sol da justiça, da lei brilhando sobre si desde cedo. Eles conhecem os mandamentos, eles estão praticando aquelas coisas, e eles irão dizer no final do texto como é que o Senhor vai honrar aqueles que vieram depois com a mesma honra que o Senhor tem dado para nós. Exatamente o que os judeus fizeram quando Jesus começou a ser cercado de publicanos e exatamente. Eles não vão aceitar a honra que a salvação dá igualmente para todos nós. Não existe salvação de primeira classe, salvação de segunda classe. A salvação é uma para todos. Isso vai incomodar os judeus. Eles vão dizer: não. O Evangelho de Cristo vem a cada um de nós, primeiro para nos dar sentido para a vida e depois remover a vergonha de vivermos e vivermos sem sentido algum.
nós encontramos propósito e todas as nossas vergonhas vão embora. Trabalhar na vinha por si só é uma grande honra. Estava olhando para esse texto pensando o seguinte: o dono da casa dá o mesmo salário no final do dia. Quando chega 6 horas da noite, término do turno de trabalho, ele vai chamar os trabalhadores e, curiosamente, ele vai chamar os últimos. E ele vai fazer um problema de propósito. Ele poderia simplesmente chamar os primeiros primeiro. Vamos imaginar, vamos inverter a posição, a ordem aqui. O dono da casa, 6 horas da noite, chama o primeiro grupo. Olha, pessoal que chegou aqui na vinha 6 horas da manhã, venha receber aquilo que eu combinei com vocês. Ele tinha combinado 1 denário. A diária de um trabalhador romano, 1 denário. Então venham aqui vocês, 1 denário, podem ir. Saiu o primeiro grupo. Chega aqui o pessoal que trabalhou desde as 9 da manhã. Ele pagaria o mesmo 1 denário, só que a turma das 6 horas da manhã não ficaria sabendo, porque não estaria mais ali. Iriam embora aqueles que trabalharam desde as 9 da manhã, depois iriam embora os que trabalharam desde o meio-dia, os que trabalharam desde as 3, desde as 5, todos iriam satisfeitos para casa. Mas não é isso que acontece. O dono da vinha diz: primeiro grupo que eu quero que você chame, ele fala para o mordomo, e isso é surpreendente, porque isso só é dito no meio da parábola. Então ele tinha um mordomo e não mandou o mordomo lá na praça chamar os trabalhadores, não, porque ele é o Senhor que vem salvar. Ele chama o mordomo e diz: chama o primeiro grupo. O mordomo se prepara: ok, Senhor, vou chamar o pessoal das 6 da manhã. Negativo. Chama o pessoal das 5 da tarde. Vão ser os primeiros a receber o salário. Pessoal das 5, vocês trabalharam 1 hora. Nem tinha sido combinado salário nenhum com eles, vocês viram aqui no texto. Foi tratado nada. Só lhes foi dito: vai ser pago que é justo. Pessoal das 5, toma aqui 1 denário, a diária de um trabalhador. O pessoal das 5 fica feliz da vida e vai embora. E o Senhor da seara da vinha diz: turma das 3 da tarde, vem cá. Turma das 3 está dizendo: então, peraí, se ele é tão generoso assim, pagou 1 denário para a turma das 5, a gente que trabalhou 2 horas a mais, ele então vai nos pagar mais um pouquinho. E o Senhor olha para eles e diz: estão aqui 1 denário para cada um. Começa a dar um pano na cabeça da turma. Ué? Turma do meio-dia, 1 denário. Turma das 9 da manhã, 1 denário. Antes de ele pagar, a turma das 6 da manhã já está irritada. Está dizendo: brincadeira. A gente trabalhou o dia inteiro, aguentou a luz do sol. Sol de Palestina, né, gente? Como é que ele vai pagar 1 denário para nós também? E a resposta do Senhor é: eu estou fazendo o que eu combinei com vocês. Eu não estou sendo injusto, eu estou cumprindo o que foi tratado entre nós. Agora, se eu quiser ser generoso de algum modo com o que eu tenho, olha só, hein? Com o que eu tenho e eu estou dando para os trabalhadores, por que vocês estão chateados com aquilo que eles receberam, que não saiu do bolso de vocês? Eu estou tendo prejuízo, pagando muito mais do que o normal, não vocês. Mas eu estava olhando para essa realidade pensando no seguinte: sabe por quê? O salário daqueles que trabalharam o dia inteiro não precisa, olha aí, hein? Não precisa ser maior do que aqueles que trabalharam algumas horas. Porque o salário, sabe por que o salário de quem trabalhou das 3 às 6 não precisa ser maior do que aqueles que trabalharam de 5 às 6 e assim sucessivamente? Porque trabalhar na vinha do Senhor
já é por si só uma recompensa. Quem está trabalhando na vinha já está sendo recompensado. É diferente, e aqui há uma brutal diferença entre o trabalho secular e o trabalho na vinha do Senhor. O trabalho secular, eu comecei a mensagem dizendo, ainda que se use a expressão a nossa família para se falar da empresa, no trabalho secular todos esperam apenas, ou quase que apenas, um salário no fim do mês. Aliás, essa semana é semana de pagamento, né? Tem gente sorrindo à toa, aleluia, pegar bufunfa, glória a Deus. No mundo secular trabalha-se em função do salário. Na vinha, ou melhor, a vinha é para nós família. Por isso o texto começa dizendo sobre o dono da casa. A vinha, diga comigo, a vinha é nossa casa. Temos alguém aqui que já está recebendo o salário? É o amor na vinha, é o cuidado na vinha, é a alegria na vinha, é a proteção na vinha, é o riso, é a festa, é a celebração na vinha. Quem trabalha na vinha, colhe os frutos da vinha, faz a festa na vinha. A vinha já é lugar de recompensa. Eu, Mauro, não irei receber recompensa só na minha morte ou no arrebatamento da igreja. Eu já estou sendo muito abençoado. Para mim já é um privilégio trabalhar na vinha do Senhor. Eu já estou abençoado. Encontrei sentido para a vida. Não estou desempregado. Não estou debaixo de vergonha. Tenho casa e família, é a vinha do meu Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, olhe para tudo aquilo que o Senhor confiar a você. Seja você novinho na fé, seja velhinho na fé, e diga: Senhor, eu sei que esse trabalho, isso que o Senhor me confiou, já é uma bênção. Estar na tua vinha já é um privilégio. Por favor, fique de pé no seu lugar.